longos anos, né? Ou seja, é possível sair dessa, parece que uma regra, né? É possível... Olha, a Melanie Klein teve lá Ana Freud tem um problema entre as duas lá, porque a Melanie Klein fazia o seguinte: na primeira entrevista, se ela percebia alguma coisa no paciente, ela falava. Na primeira entrevista. E ela até dizia assim: o paciente vai te dar o diagnóstico, vai te dizer como é que vai ser a análise na primeira entrevista. Então, você sempre tem um campo para agir já na primeira vez que você está falando com a pessoa. Como é que isso vai se desenvolver, ou quanto tempo vai durar a análise, depende da pessoa. Eu não acho útil nem falar, olha, você vai ficar muito tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a pessoa vai ficar. E com muitas pessoas, quando a análise, infelizmente são muitas, não são poucas, né? Quando a análise funciona, ela vai embora. Aliás, o Freud falou isso. Na hora que ia começar a análise, quando resolve a neurose de transferência, aí a pessoa vai embora. Então eu não acho que dá para dizer quanto tempo. Tem pessoas que ficam muito tempo em análise, tem pessoas que retornam à análise. Esse fator tempo, novamente, é muito pessoal. Quanto tempo vai durar uma pessoa? Como é que a gente pode saber, a priori, se o sujeito vai morrer com 50 anos, ou 80, ou 90? Não sei se responde. Tem alguma coisa para você fazer lá na hora. Em princípio, você vai dar, eu acho, né, que as pessoas, parto do princípio que as pessoas vão dar o sangue. Assim como o paciente está dando o sangue dele, né? Sangue, tempo, dinheiro. O tempo do paciente, o tempo é o único bem não renovável. Hoje em dia está na época de falar de bens renováveis, né? O único que não dá para voltar é tempo. A gente também. Então eu acho que não dá para ver quantos. Algumas pessoas realmente ficam muitos anos em análise. Uhum. O que se ganha e o que se paga sendo analista? Nossa, que pergunta. o que se ganha e o que se paga? Eu não sei. Qualquer atividade em que você faça, você paga com a vida. Se for jardineiro, cozinheiro, analista, motorista de bonde, hoje não tem mais, motorista de ônibus, né? Piloto de avião, ganha a vida. Né? O que você falou que ganha? A gente ganha a vida. Né? Num sentido muito amplo. Né? E o que se perde? A vida. Realmente é verdade que, pelo menos para os médicos, essa situação da gente se pôr à disposição dos nossos contemporâneos, vamos dizer assim, ou mais velhos ou mais novos, mas em geral é muito desgastante. Né? A taxa de alcoolismo, de toxicomania, de doenças muito graves, degenerativas, na população dos médicos. Quando eu estou falando médico, eu estou falando enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo. Quando eu estou falando médico, eu estou falando todas as pessoas que se dedicam a pacientes individuais. Né? Como os médicos não fizeram o trabalho deles direito, eles começaram a se afastar um pouco dos pacientes, começaram a surgir outras atividades. Por exemplo, enfermagem. A primeira vez quando eu entrei na faculdade de medicina, um médico que eu confiava muito, era o meu melhor amigo, eu queria sair da faculdade, né? Me deram o osso lá, cadáver, né? Isso é medicina, isso daí, né? Formol, cadáver tudo cortado, né? Ele falou, olha, vai para o hospital. E se você for para o hospital, gruda no enfermeiro. Vê um enfermeiro mais velho um pouco, porque o enfermeiro é que fica junto do paciente. Ele vai te ensinar tudo que você precisa saber. Né? Então, com o tempo, isso passou algum tempo, alguns anos, eu descobri que os médicos não estavam fazendo o que era necessário fazer, o que era preciso fazer. Vieram os enfermeiros. Né? Quando, vamos dizer, os neurologistas não estavam fazendo o que era preciso fazer, apareceram os psiquiatras. Na verdade, os psiquiatras apareceram antes dos neurologistas. Né? Quando os psiquiatras não estavam fazendo o que precisava fazer, vieram os psicanalistas. Quando os psicanalistas começaram a não fazer o que era preciso fazer,
vieram os psicólogos. Né? Mas eu ainda acho que todos eles estão se dedicando à mesma coisa. Mas, pelo menos das pessoas que eu conheci, a gente paga a vida com isso. E às vezes se expõe muito. O fato de ter um consultório assim, agradável, mais ou menos protegido de intempéries, né? De som, né? Há uma situação perigosa ocorrendo lá. Né? São dois seres humanos que estão juntos. Até hoje, os nossos únicos concorrentes foram ratos e baratas, né? Para dominar a face da Terra. Acho que é isso. Se fosse fazer alguma analogia com o carro, não sei, tentando viajar, e você olhar um carro que está desaparecido e fazer ele voltar a existir, existe alguma analogia possível desse seu amor por carro antigo com processo analítico? Ou não? Nada a ver? Talvez da pessoa, eu não sei, é que o carro é um objeto material. Sim. Mas vamos dizer que esse carro vai ser usado por outra pessoa. E que tem lá ou um funileiro, ou um mecânico, tá certo? Para fazer isso, não é? Vai ter um ser humano, né? Para fazer isso. Talvez o trabalho seja análogo, porque também os mecânicos vão fazer alguma coisa que é útil para alguém. Talvez seja até um trabalho, não vou dizer mais fácil, mas menos complexo. Porque essas máquinas, essas engenhocas, né? Mecânicas ou até eletrônicas, têm menos fatores envolvidos, né? São menos complexas. A única analogia que eu vejo é que vai ter algum ser humano lá interessado no tal do carro e um outro ser humano tentando ajudar o outro, porque você disse que o carro estava desfeito, né? Não é isso? Precisa ser restaurado, você fala? Seria a única analogia que eu consigo ver. Tá. Eu fiquei com uma pergunta que eu não vou conseguir não fazer. Um analista numa instituição, atuando numa instituição, e no consultório, qual a diferença? Um analista numa instituição, ele pode, às vezes, vamos dizer que a instituição está com algum problema. E existe, a contribuição foi do Bill mesmo, né? Que viu alguns fenômenos emocionais ocorrendo lá em pequenos grupos. Quer dizer, ele também veio do Freud para isso, né? Fenômenos como, por exemplo, autoritarismo, idealização. Vou usar um termo que se usava na escola médica. Gente que quer quebrar-mão. Sabe o que é quebrar-mão? O sujeito está de plantão, fica 24 horas de plantão. Ele está esperando chegar outro. E o outro não chega. E ele que estava 24 horas lá vai ter que ficar 36. Porque tinha um quebra-mão que não veio. Então a gente vê isso em todos os grupos. Se eu usar uma terminologia menos chula, né? Pessoas pouco responsáveis. Ou como se fala popularmente, gente meio folgada, que um outro vai fazer o trabalho por ela. Quando os grupos estão juntos, às vezes um analista pode ser muito útil para isso. Eu tenho essa experiência de trabalhar em instituição, onde você ajuda pequenos grupos a tentar se encaixar um pouco. Às vezes esses grupos crescem muito rápido, as pessoas não se conhecem direito. A gente parte do princípio que a própria pessoa também não está se conhecendo direito, né? E o analista pode pontuar algumas coisas que em geral é útil para o grupo, pelo menos conseguir se encaixar e se transformar num grupo de trabalho. E às vezes até fazer uma intervenção individual, né? Muitas dessas pessoas que fazem isso acabam se encaminhando naturalmente para uma intervenção individual. Pode trabalhar com algumas equipes multidisciplinares que hoje em dia estão acontecendo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês também. De horário e de mais do que isso. Disponibilidade podia se abrir, né? Bom, se não for assim na hora que está trabalhando, não vai conseguir fazer nada, tá? É verdade? Concordo.
não queria fazer propaganda.